Eu saúdo a cada um dos meus amados irmãos e amigos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia, hoje, domingo, dia 10 de maio, eu gostaria inicialmente de parabenizar a cada uma das nossas queridas mães que assistem esse canal, que estão sintonizadas conosco nesse momento, para parabenizá-las pelo dia de vocês. As mães, de fato, são tesouros muito preciosos que Deus concedeu a cada um de nós. E sem sombra de qualquer dúvida, não poderíamos deixar de mencioná-las neste vídeo e dizer do nosso muito obrigado pela vida de vocês, por tudo que representam, tudo que fizeram. Em especial, parabenizo as mães que compõem a Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Parabéns a vocês. E pensando em vocês e nesta data, eu selecionei um texto bem simples das Sagradas Escrituras, mas que vai nos apresentar um dos modelos bíblicos que nós temos como referencial de uma mãe que se comportou, que viveu de modo excelente. Portanto, hoje eu quero meditar com vocês acerca do tema Maria, um exemplo digno de ser imitado. Em Mateus capítulo 1, verso 16, texto que trata da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós lemos assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos pedir a direção de Deus para as nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir a Ti que nos auxilie com a exposição bíblica de hoje, para que sejamos fortalecidos com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu já mencionei agora há pouco, nesse segundo domingo de maio, o nosso país comemora o Dia das Mães. Data muito especial para todos, onde outrora, em outras épocas, nós nos reuníamos com nossas famílias para almoçarmos, onde telefonávamos para aquelas que estão longe. Hoje, possivelmente, nós enviaremos muitas mensagens de vídeo para as nossas mães, onde lhes enviamos presentes e reconhecemos com gratidão a Deus a dádiva de nos ter dado pessoas tão especiais quanto as nossas mães. Pensando nessa data tão importante, eu gostaria de refletir hoje sobre aquela que, para mim, é uma das mães mais importantes da Bíblia e, claro, da história. Refiro-me a Maria, mãe de Jesus. Maria é, sem sombra de dúvidas, um exemplo a ser imitado como mãe, mulher e esposa. E eu quero destacar três importantíssimas virtudes desta serva de Deus que cada mãe, que cada mulher deveria espelhar para viver de modo digno, de modo que agrada ao Senhor. Eu quero apresentar essas três questões para nós hoje. A primeira delas é que Maria foi uma mãe humilde em todo o seu comportamento. Na ocasião, queridos, em que o anjo lhe apareceu e lhe disse que ela estava grávida por obra e graça do Espírito Santo e que em seu ventre estava o Salvador do mundo, a sua atitude foi de completa humildade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 38, nos fala acerca disso quando nos diz: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando deu à luz a Jesus e recebeu a visita dos magos e pastores e ouviu deles boas palavras, seu coração não se encheu de vaidade por haver sido separada por Deus para esta tão grande dádiva, mas ocultou tudo isso que ouvia em seu próprio coração, conforme lemos em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas estas palavras
meditando-as em seu coração. Nosso Deus, queridos, jamais escolheria alguém que ele próprio não tivesse moldado para ser instrumento de uma missão tão importante como gerar ou trazer à vida a pessoa mais importante de nossas vidas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus jamais escolheria alguém cheia de si mesma e que amasse o louvor dos outros para uma tarefa tão nobre. Quando, em visita à sua prima Isabel, esta lhe proferiu, cheia do Espírito Santo, palavras acerca de Jesus, quando ainda estava no ventre de Maria, Maria entoa louvores a Deus. Esta humilde jovem de Nazaré reconhecia que toda a honra, glória e louvor pertencem a Deus. E então ela o adorou, admitindo sua própria humildade, sua própria pequenez. Maria nunca desejou ser destaque. Ela sempre rendeu glória a quem é de direito, ou seja, a Deus. Maria nunca atraiu glória para si mesma, mas sempre glorificou aquele que a agraciou com uma tão nobre missão. Em seu cântico tão conhecido, que está em Lucas, capítulo 1, verso 46 a 55, podemos ler o seguinte: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vejam como Maria inicia esse cântico. A minha alma engrandece a mim mesma? Não, ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, veja, meu Salvador. Ela reconhece que Deus é Salvador dela, não é ela que vai salvar qualquer pessoa que seja ou que fosse, mas Deus é o Salvador dela mesma. E então ela segue o seu cântico, bendizendo a quem de direito, ao nosso Deus. Queridas irmãs, mães que me assistem, inclusive mães de outras religiões, de outras profissões de fé, confissões de fé, eu quero lhes dizer que olhar para as personagens das Sagradas Escrituras são estímulos para a nossa vida. E como mães, esposas, filhas, mulheres, é imprescindível espelharem-se nas grandes mulheres de Deus ao longo da história. E Maria, sem dúvida, foi uma das mais importantes delas. E veja, Maria foi alguém extremamente humilde. Nunca devemos, na verdade, querer ser mais do que somos. Deus se agrada na nossa humildade, não na nossa vanglória. Continuando a nossa exposição de hoje, na verdade, a nossa temática de hoje, eu quero falar sobre a segunda questão. Maria foi uma mãe presente. Ela não foi apenas uma mãe humilde, mas ela foi uma mãe presente, atuante na sua família. Maria nunca abandonou o seu lar, queridas. Ela nunca deixou seus filhos à deriva no revolto mar da vida. Pelo contrário, sempre estava presente ao lado de seu esposo e filhos. Quando na ocasião em que José e Maria foram apresentar Jesus no templo, por exemplo,
Quando este tinha 12 anos de idade, conforme o costume judaico, ela se perdeu deles. Aliás, ele se perdeu de seus pais. Diz a Bíblia que Maria ficou aflita e começou a procurá-lo. E em Lucas 2:48, lemos a respeito deste episódio. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Anos depois, em Caná da Galileia, quando o Senhor realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, sua mãe estava ali com ele e lhe era submissa, porque sabia que Jesus era o Redentor divino de Israel. Isso se encontra registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 5. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse termo mulher é um termo respeitoso daquela cultura. Jesus não estava faltando com respeito a Maria, mas estava tratando Maria no seu devido lugar naquele momento. Naquele momento, Jesus falava como Senhor, porque Ele é Senhor, não como filho exatamente. Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ela vai ao seu encontro e diz: faça alguma coisa, Jesus. Veja, eles não têm mais vinho. Jesus diz: calma, não é chegada a minha hora. Essa é que é a grande questão. E aí ela fala aos serventes a frase mais importante da sua vida. Uma das frases mais importantes da sua vida. A frase é: fazei tudo que ele vos disser. Muito felizes seríamos se nós tomássemos para a nossa vida esse conselho. Fazer tudo que o Senhor nos diz. E onde é que o Senhor nos diz o que fazer, se não na sua palavra? Continuando essa linha de raciocínio, em Lucas 8:19, também nos mostra Maria junto a seus filhos quando foi visitar Jesus. Diz o texto sagrado: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Irmãos aqui, queridos, não eram primos de Jesus. Irmãos aqui não eram irmãos como nós nos tratamos, como eu estou tratando vocês neste vídeo. Meus irmãos, minhas irmãs, não eram irmãos de fé, mas eram irmãos biológicos, de sangue mesmo. E aí você percebe que Maria estava ali presente com todos os seus filhos quando foi visitar Jesus. E se você perceber, no momento da crucificação do Filho de Deus, Maria, já viúva, também estava lá, sofrendo muito ao ver o que faziam a seu filho, mas ela estava presente. E lemos sobre isso em João 19:25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria sempre esteve ao lado de sua família. Mães virtuosas também são assim. Estão ao lado dos filhos, seja nos momentos de festa ou nos momentos de prova. Mães de verdade jamais abandonam seus filhos. Elas às vezes lhes são duras, mas muitas vezes elas lhes são conselheiras, apoiadoras, mantenedoras. Às vezes os filhos já estão assim, barbados, crescidos, já são pais, às vezes já são avós, e quando as mães deles ainda permanecem vivas, elas estão todo o tempo se preocupando com seus filhos. Mães de verdade agem assim. Não é que elas mimam os filhos até o fim da vida, não é nesse sentido, mas elas estão em constante acompanhamento, elas oram pelos seus filhos, elas celebram os sucessos de seus filhos, elas sofrem com as preocupações dos seus filhos. Então, queridos, assim agia Maria. Maria sempre está na companhia dos seus filhos. Sempre. Você dificilmente
ver qualquer citação feita a Maria que ela não estivesse acompanhada ali de seus filhos. Isso nos faz entender o quanto nós necessitamos também que haja na nossa sociedade mães presentes. Estamos vivendo uma época de liberação feminina tão intensa que as mulheres, muitas mulheres, não apreciam mais a sua casa, não apreciam mais cozinhar para seus filhos, não gastam mais tempo, não gostam do aconchego da casa, não querem cuidar do esposo e dos filhos. Sim, eu sei que não há nada de errado em a mulher trabalhar, desde que ela também priorize seu lar e cuide bem da sua casa, cuide bem do seu lar. Então, minhas queridas, esse período que agora nós estamos vivendo, desta pandemia do Covid-19, trouxe para dentro das casas não só as mães de volta, mas os esposos de volta também. Claro que há muita pobreza em nosso país, há muitos desajustes familiares, mas, queridos, há muitas famílias cujos filhos estão recobrando a alegria de ver em casa o pai, a mãe, mesmo quando ele tem que sair ou ela tem que sair, algumas têm que sair, mas estão ali presentes. Não é mais a babá quem cuida deles, não é mais a empregada quem passa o dia com eles, mas agora é a mãe, é o pai. Maria estava sempre na companhia de seus filhos. Boas mães não abandonam seus filhos. Em terceiro lugar, queridas irmãs e amados, Maria foi uma mãe fiel. Queridos, a última virtude que eu desejo destacar acerca de Maria, além de sua humildade e constância, é que ela foi uma mulher extremamente fiel a Deus. Maria era uma crente zelosa e dedicada ao reino de Deus. E principalmente, não só ao reino de Deus, mas acima de tudo ao Deus deste reino, que é, na verdade, seu próprio Filho Jesus. Um texto que muito bem exemplifica isso é Atos 1,14. Diz o texto assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Dele quem? De Jesus. Maria foi uma mulher de oração, prudentemente dedicada a Deus. A Bíblia a chama de muito favorecida no texto que nós lemos no Evangelho de Lucas. Lucas 1,28 diz: E estando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E bem-aventurada ela é chamada também em Lucas 1,48. Ela mesma diz isso, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria verdadeiramente dedicou sua vida a Deus. Era uma mulher de oração, era uma mulher simples e piedosa, desde a sua mocidade até o fim dos seus dias. Irmãs queridas, é necessário que vocês também procurem ser mães fiéis, que antes de amar os filhos, amam a Deus. Os filhos de vocês são bênçãos de Deus, são presentes de Deus, são tesouros, mas não o tesouro da sua vida. O seu maior tesouro não é o seu filho, não é sua filha, não são seus netos. O maior e verdadeiro tesouro é Deus, é Jesus. E esse Jesus te abençoou com tesouros menores, que são os seus filhos, preciosíssimos, mas eles não são a sua razão de viver, ou não devem ser. A sua razão de viver deve ser a glória de Deus. Mas quem vive para a glória de Deus, cuida bem da sua família, cuida bem da sua casa. Mães que agradam a Deus, mães que se tornam exemplos dignos de serem imitados, são mães queridas, fiéis a Deus.
que amam a palavra, a oração, a vida com Deus. Maria foi fiel a Deus. Queridas mães e demais mulheres que me assistem, todos que ouvem esse canal agora, tomem o exemplo de Maria para a vida de vocês. Sejam humildes, submetendo-se a Deus e ao vosso próprio marido no Senhor. Sejam presentes à vida de seus filhos e dediquem-se ardorosamente ao Senhor. Eu quero concluir dizendo algo muito importante, algo que sempre me preocupou muito. São muitos os que se dizem amar Maria, mas demonstram com o seu viver desonrar a memória dessa crente fiel que já está com Deus na glória. Muitos afirmam coisas sobre Maria que não estão presentes na Bíblia. Por exemplo, Maria não teve, queridos, outros filhos. Essa é uma afirmação que as pessoas fazem. Isso não é verdade. Nós lemos em Lucas 8, de 19 a 21, o seguinte: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E noutra porção da Escritura são citados inclusive os nomes dos irmãos de Jesus. E isso é claro na Bíblia. As pessoas dizem: não, Maria, ela nasceu virgem, morreu virgem. Não, queridos. Ela concebeu virgem, por obra e graça do Espírito Santo. Mas depois do nascimento de Jesus, ela gerou outros filhos com seu esposo José. Maria tinha uma família grande, pelo menos 4 homens e no mínimo 2 mulheres se constituíam a família de Jesus. Vejam vocês também que as pessoas dizem assim: Maria é corredentora, é medianeira. Inclusive uma oração muito popular é: rogai por nós pecadores. Queridos, Maria não tem esse poder de interceder por nós. Isso é uma inverdade. Se você ler 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, você irá ler: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A própria Maria, ela reconheceu que era necessitada da graça, do favor e da salvação de Deus. Todo homem e mulher que nascem pecadores e nascem carentes da glória de Deus, necessitados da graça e da salvação. Dizem que Maria intercede por nós. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem intercede por nós é Jesus, e quem intercede por nós também é o Espírito Santo do nosso Deus. Mas Maria não é intercessora, não é mediadora, não é medianeira. Ela jamais aceitaria que se dissesse isso acerca dela. Em terceiro lugar, as pessoas dizem assim: Maria não possuía pecados. Queridos, isso não condiz com a Bíblia. A Bíblia afirma em Romanos 3:23 que todos nascem pecadores. Maria não pode ser uma exceção. Ela mesma declara que Deus é seu próprio Salvador. Nós já lemos o texto, mas eu queria reafirmar essa leitura. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deus não salva quem não precisa de pecado. Deus não salva quem é pecador, aliás. Deus só salva pecadores. E se alguém não tem pecado, não pode ser objeto de salvação. Por exemplo, Deus não salvou Jesus. Jesus nos salvou. Deus salvou Maria. E por que Deus salvou Maria? Porque ela não podia se salvar. Ela era pecadora, assim como somos também, mas uma pecadora abençoada e agraciada
por Deus. Eu preciso encerrar essa palavra dizendo algumas coisas. A primeira delas é que eu tenho Maria como um importante modelo de fé a ser imitado, mas procuro ser obediente ao único conselho que essa crente deixou e que está registrado na Bíblia: fazei tudo que Jesus vos disser. Você será realmente feliz. Você estará realmente aprendendo com o exemplo de Maria, se você atender a este conselho dela, que foi registrado na Bíblia, foi escrito na Bíblia: fazei tudo que ele vos disser. E eu quero encerrar dizendo mais uma vez, mães que me assistem nesse momento, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por fazerem parte das nossas vidas. Eu já não tenho mais a minha mãe biológica, o Senhor a levou. Não tenho mais a minha avó, que me criou desde os 2 anos de idade. O Senhor também a levou. Mas eu posso dizer que sou muito abençoado, porque na igreja a qual eu tenho a graça de pastorear, Deus me deu muitas mães que oram pela minha vida, que cuidam de mim, que me assistem com tanto carinho e com tanto amor. Eu dou e deixo aqui nesse canal, nesse vídeo, os meus sinceros parabéns. Feliz Dia das Mães, mas especialmente as mães que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Deus seja com vocês. Continuem vivendo para a glória de Deus. Imitem exemplos dignos de serem imitados. Exemplos como o de Maria, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Eu sei que muitas mães estão até conseguindo nesse momento se reunirem com seus filhos aqui no interior, num almoço simples. Outras não estão fazendo assim, estão mais distanciadas, optaram por não fazer grandes reuniões. Há filhos que estão agora longe de suas mães, estão em outros estados, às vezes até em outros países. Mas os meios de comunicação nos aproximam. E eu peço que cada mãe que assista esse vídeo seja profundamente abençoada com essa palavra. Que o exemplo de Maria continue marcante na nossa vida, para a glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe e te guarde.